não está morto aquele que pode eternamente jazer. E em elmos estranhos, até mesmo a morte pode morrer. Olá pessoas, meio crocodilo e meio foca, eu sou o Daniel Sem Nome e sejam bem-vindos à segunda parte do 7º episódio de Estranha Ficção. Nessa parte analisaremos o conto de H.P. Lovecraft, A Cidade Sem Nome, dando sequência à primeira parte em que analisamos o conto O Navio Branco, do mesmo autor. Apesar de algumas eventuais referências, esse episódio pode ser ouvido independentemente, mas recomendo fortemente que ouçam a primeira parte do episódio, pois a análise do outro conto também é muito interessante. De um jeito ou de outro, fiquem agora com a análise de A Cidade Sem Nome. Certo, agora continuamos com o segundo conto desse episódio, A Cidade Sem Nome. Esse conto ele foi escolhido em especial porque ele também é considerado meio que o primeiro conto dos mitos de Cthulhu, digamos assim. E o que quer dizer com isso? É porque esse conto não tem Cthulhu, né? Por que seria dos mitos de Cthulhu? É especialmente por essa característica que o Lovecraft explora bastante e é comumente o tema das suas principais obras, melhor escritas e mais famosas, que é a descoberta de uma civilização que precede a humanidade. Uma civilização que habitou o planeta Terra, precede a humanidade e é encontrada por um pobre coitado. Assim, esse cara tava pedindo. Isso com certeza. Nesse caso, a história é sobre um protagonista sem nome, né, aparentemente, assim como a cidade. E o que ele decide explorar uma cidade, essa tal cidade no meio do deserto. E, enfim, é esse drama da pessoa que basicamente ela sabe que não deveria estar indo para onde está, mas ela insiste e isso é basicamente a raiz da sua perdição. Então, eu queria comentar sobre a estrutura desse conto porque eu achei ela bastante curiosa e é bastante... O que me tirou um pouco de Lovecraft, mas é um negócio bem característico, que é o protagonista observador que meio que só vê as coisas acontecendo, ele não tem muito que uma motivação tipo, explícita ou ações que moldam a situação, ele só vai olhando e descrevendo e tentando entender o que está acontecendo até que dá alguma merda ou acaba. Esse conto ele é muito interessante pela temática que ele aborda, mas como você falou, tipo, ele tem uma escrita meio chata, né? Eu não acho chato, eu só acho tipo diferente, porque eu tenho esse negócio de gostar muito de narrativas focadas em personagem, e sou o total oposto disso. O personagem é só uma ferramenta. É que eu acho que esse é um conto especialmente meio mal escrito do Lovecraft. Porque ele realmente, pra mim, pelo menos, ele foi um conto meio cansativo de ler. Ele é pesado, ele faz muita referência bizarra, que eu não tenho a menor ideia do que se trata. Sim. E ele tem frases inteiras construídas apenas com, tipo, palavras esdrúxulas, assim. Nossa, sim, mano. Acontece. Tem umas frases que... E bom. É meio cansativo de ler mesmo, assim. Comparado com o outro, né, com o Navio Branco, tipo... O Navio Branco também tiveram trechos que foram meio complicados de entender pela linguagem que ele usa, mas nesse aqui tem trechos que realmente são muito, sei lá, chegam a ser abstratos das terminologias que ele usa, assim. Teve alguns períodos que eu pulei, porque eu não tava com saco. Cara, não. Depois falou que gostou do negócio, mas tá pulando. Mas ele meio que demora pra chegar nas coisas, né? Enfim, ele tava meio que lapidando um tipo de escrita que mais pra frente ele vai, tipo, dominar, mas por enquanto é mais a ideia que ele traz. Mais ou menos como o Dagon, sabe? É uma ideia muito boa, mas a execução, às vezes, deixa de desejar. Nesse caso, a execução foi melhor do que Dagon, e acredito que todos concordem, mas... E Dagon, tipo, tem mais personagem em Dagon do que nesse, que eu acho curioso, porque já não tinha quase nada naquele. Mas é que os personagens, eles são completamente inúteis, né? Como eu falei, eles são ferramentas, eles estão ali pra ajudar a contar a história, não pra ser parte da história. É que eu acho que, tipo, essa crítica do Martinelli não faz muito sentido quando a gente tá falando de Lovecraft. Não é uma porque crítica. Ele tá... É uma crítica. Porque ele tá, tipo... Não é pra ter um personagem, sabe? É pra ser você experimentando essa história e você tendo um contato com o extraordinário e o inefável. Então,
Você não precisa se identificar com ele porque você tá lendo o que ele tá sentindo, sabe? Sim. Não precisa ter um desenvolvimento e tudo mais. É Então, pra você ficar com essa curiosidade inimaginável pela próxima página. não, eu concordo com isso. Eu tô falando que. Eu não falo que isso é ruim, é só que não é muito pra mim. Quando me aproximei da cidade sem nome, compreendi que era amaldiçoada. Viajando à luz da lua por um vale ressequido e terrível, eu a via elevar-se sinistramente à distância por sobre as areias, como as partes de um cadáver que se elevam sobre um túmulo mal feito. Longínqua entre os desertos da Anábia, jaz a cidade sem nome, ruinosa e muda, seus muros baixos quase escondidos sob as areias de eras incontáveis. E já deviam estar assim antes que as primeiras pedras de Mênfis fossem assentadas e antes mesmo que os tijolos da Babilônia fossem cozidos. Não era difícil perceber que os árabes tinham boas razões para evitar a cidade sem nome. A cidade de que se falava em estranhas narrativas, mas que jamais fora vista por nenhum homem vivo. E mesmo assim os desafiei, penetrando com meu camelo na desolação intocada. Temos o Indiana Jones. O Indiana Jones bizarro aí. Ai, Como ele não tem nome, eu vou chamar ele assim, porque é o que ele faz, basicamente. Ele é um arqueólogo. Verdade. o herói sem. Ele é Faltou- tipo um wannabe arqueólogo, sabe? É, Faltou só ele falar que tem medo de cobra, cara. é o herói sem nenhum caráter. É uma Kunaíma, velho. Não, se for uma Canarema, o cara teria personalidade. Ai, que preguiça. É o Lovecraft, é uma Kunaíma, então. Por quê? Ele não Porque trabalha. ele ficou com preguiça de dar personalidade pro cara, velho. Nem nome pra cidade, pô. Aí, nem pro cara, nem pro. Mas ele dá pro cara lá, pro Abdul Al-Razed. Não, mas Ué, então, tá isso é importante. Né? Como eu estava dizendo, esse conto ele traz muitos elementos que vão ser importantes nos mitos de Cthulhu e o Abdul Al-Hazred, vamos pronunciar certo. Ele é um personagem que vai ser muito relevante nos contos futuros porque ele é o autor do Necronômico. Nesse conto específico não cita isso, mas mais pra frente vai começar a ser referido dessa forma. Cara, esse cara é um personagem recorrente. Sim. Ele não é um personagem, né? Ele é só um. No conto, no chamado de Cthulhu, eles ficam falando dele a cada 3 parágrafos. Caraca, Porque justamente ele é o escritor do Necronômico. O poeta louco, né? O árabe louco. E o que é o Necronômico? O Necronômico, como acredito que a maioria das pessoas que gostam de Lovecraft deve saber, é o livro em que a humanidade consegue saber sobre tudo o que há para além do nosso conhecimento. Dela. É, exato. Porque foi esse tal árabe louco, ele, pelo que contam as lendas, né? Inclusive tem um conto chamado A História do Necronômico, em que ele basicamente conta, tipo, não dá nem pra dizer que é um conto, mas é tipo uma página da Wikipédia, em que ele conta uma história assim bem breve do que é o Necronômico. Mas vale a pena só pela curiosidade, né? E ele conta então, tipo, que esse Abdul Al-Zared, foi um árabe que em dado momento ele começa a ter sonhos, ó, que revelam pra ele todas essas monstros e culturas e realidades que estão além da humanidade, né? De certa forma é como se fosse um profeta, né? Sim. E ele daí redige o Necronômico como se fosse tipo uma porta de entrada pro culto. Ele traz o conhecimento, né? O Necronômico é um livro que meio que se perde, existem poucas cópias espalhadas pelo planeta. E, enfim, isso é um plot device para muitos contos. E é um dos elementos mais interessantes, né? Da obra Lovecraftiana. Porque é esse livro misterioso, né? Mas nesse conto não tem, como você disse, o Necronômico, mas tem uma citaçãozinha, né? Exato. Do Abdul Al-Hazred, que se lê: morto não é quem pode eterno se fazer, e com estranhos éons pode a morte morrer. Que é uma tradução muito ruim. Exato. eu não entendi nada, sinceramente. O que diz originalmente, aqui falando em is not dead, what can eternal lie, but in strange eons even death may die. Ou seja, não está morto aquele que pode eterno jazer, mas em éons estranhos até a morte pode morrer.
Enfim, daí você faz a análise que você quiser sobre isso. Mas, a meu ver, a ideia é bem clara. Eu acho que a análise tem que vir mais junto quando isso é citado no conto, né? Porque jogado agora não faz sentido nenhum mesmo. É que ele fala, né, no início do conto, esse negócio, tipo, porque ele lembrou disso enquanto ele teorizava sobre o que seria essa cidade, né? Sim. Bom, e essa cidade, ela é temida por todos os árabes beduínos que lá estavam, né? Todo mundo que chega... Todo mundo falava... É que assim, não é uma cidade, ela não tem nome, obviamente, porque ela é muito antiga, ela é antes de um grande evento que a gente conhece como dilúvio. E os árabes não tinha nenhum formalismo quanto à tradição dessa cidade, nem sabia exatamente onde ela estava. E só de noite, assim, as pessoas comentavam sobre a cidade sem nome, que é uma cidade misteriosa, muito antiga. E ele vai traçando essas pistas, né? Sim. O protagonista, inclusive, ele se refere a essa cidade, tipo, com certa dúvida se o que fundou essa cidade foram mesmo humanos, né? Ele fala, tipo, que é uma cidade cujas ruínas precedem a Babilônia, precedem o Antigo Egito, sabe? Então, ele tá sempre na dúvida se realmente foram humanos que lá viveram. Claramente, fica bem claro que não... A gente lendo chega na conclusão muito mais fácil do que ele. Mas ele, volta e meia, ele cita, né? Se foram humanos, que aqui põe em dúvida isso. Entendi. Ele vê cadáveres de um bicho que é do tamanho da construção, ele fica, não, com certeza foram humanos. Nesses pontos eu acho... É que a estatura média do homem vai aumentando, né? Isso é uma coisa que eu acho que o Lovecraft não tinha noção, mas deixa o conto mais interessante você pensar que o ser humano ele era muito baixinho antigamente. Mas não é tão baixinho quando você não consegue, você tá tipo, ter que deitar pra andar num negócio que ele cabe. Ele pode ter 2 metros de altura, Martinelli. Ah, tá bom, faz sentido. Procurando pela cidade sem nome, no seu camelo, no meio do deserto árabe. Eu não sei se ele diz... Não, ele só fala que é da Arábia. Até que ele encontra, num vale sob a luz da lua, essa cidade. Uma construção estranha e que... não sei. Ele encontra, né, as ruínas. Sim, ele chega na cidade, né? Ele chega na cidade. As ruínas do que um dia foram uma cidade. Né? Exato. Tá. Porque tem todo o intemperismo, né? Tipo, é um deserto com, tipo, rajadas e tempestades de areia o tempo todo. Sim. Ele fala que o lugar ele tem uma sensação de morbidez, sei lá. Que repele ele, inclusive, quando ele chega na cidade. Ele não quer ir. O camelo dele, né? O camelo dele fica opa. O camelo e ele, né? Principalmente ele. Ele só, tipo, não vou lá hoje não. Espera amanhecer. Porque ele ouviu um zumbido nesse momento já, né? E o zumbido é meio que recorrente nessa estadia dele. Ele decide, então, explorar essa cidade que ele encontra. E na superfície, né? Quer dizer, o que ele encontra não é nada... Isso, nada extraordinário. Exato. E ele vê, sabe, essas construções, essas janelinhas, coisas assim, nas paredes. E ele nota que tem essa estatura, né, das coisas, é muito menor do que a dele. Mas ele vai avançando. Nas construções. Ele continua curioso, né, pelas coisas. É algo muito recorrente nessa ideia da curiosidade que mata o gato. Ele também vai notando que dentro dessas construções tem várias, né, coisas que pareciam ser utilizadas em rituais macabros e coisas do gênero. Sim, mas a princípio ele não tem nada que possa ser compreensível, né? Então, é que a estratégia dele para descobrir coisas é meio estranha. Porque o que ele faz é, ele entra numa construção, ao invés de olhar o que tem ali dentro, ele começa a cavar a parede, né? É o que todo arqueólogo faz. Ele claramente não estava bem formado para isso. Sim. Mas eventualmente ele decide entrar num templozinho, né? Porque ele achou que era um templozinho. Sim. Mas só um detalhe é que mais pra frente, como eu disse, né, nas histórias futuras das pessoas, acontece de volta essa ideia de explorar civilizações antigas e são pessoas formadas em Miskatonic University. Então, claramente, tem uma capacidade muito maior do que esse cara sem nome. Miskatonic seria o quê mesmo? É a universidade que o Lovecraft inventa, né?
Universidade da cidade de Arkham. Mas isso são coisas para um Lovecraft interessante. mais desenvolvido. Por enquanto ele tá... Curiosidade pra vocês, tem um periódico chamado Miskatonic. Qual que é o termo mesmo? Miskatonic. Miskatonic, que é de filosofia e, tipo, weird fiction também. Olha aí. É uma boa referência. Sim. Mas tudo muda quando ele encontra uma passagem para o subterrâneo dessa cidade. Não é tão simples assim, né? Não. Ele ouve o vento e o vento assusta o camelo, mas esse mesmo vento emite um som estranho e ele segue esse som até encontrar esse bagulho. Exato. Que era a fonte das tempestades de areia que tinham toda noite. Porque saía uma rajada de vento fortíssima nesse buraco na parede. Ele presume, né, que vento tal tem uma caverna ali de alguma espécie. E resolve investigar essa anormalidade, essa aberração da natureza. Né? Exato. E aí começa a jornada, tipo, mais específica do que ele encontra, né? Ele começa a encontrar mais detalhes em vez de apenas estruturas, assim, frágeis, mórbidas. Começa a encontrar realmente informações lá dentro. Porque o subterrâneo está protegido do vento. Quer dizer, mais protegido do vento e da areia do que o exterior. Uhum. Então ali ele consegue, tipo, com a tocha ainda ver, tipo, mais detalhes, ranhuras, assim, desenhos, símbolos na parede. E ele decide explorar mais a fundo, né? Entrar mais no buraco. É uma temática recorrente no Estranha Ficção. Enfim, o que ele começa a encontrar, então, conforme ele desce? Né, esse lugar que é extremamente desconfortável para entrar, né? Imagina, você entra numa caverna e é uma descida, sabe? Que você não consegue ver, por mais que você tivesse com uma fonte de luz, você não consegue ver onde que isso vai dar. E é extremamente estreito, e ele tá convencido que ele vai descer aquele negócio. É estreito, é íngreme pra caralho. Sim. E ele não consegue nem ficar de pé direito. Não, ele não consegue ficar de pé, não consegue nem ficar ajoelhado direito. Exato. Tem trechos que ele tem que ir, tipo, se arrastando de bruços, segurando uma tocha. Tipo, eu fiquei. A coisa que mais marcou nesse ponto foi a claustrofobia que eu fiquei desse cara. Exato. Indo pro fundo da terra de onde ele não vai conseguir sair. Isso evidentemente me lembrou um pouco o conto que a gente leu do Junji Ito, né? Por essa ideia de claustrofobia dentro de uma caverna, que tipo, enfim. Não que sejam exatamente relacionados, mas tem uma ideia parecida. Que o protagonista tem uma vontade muito absurda de entrar. Olha aí. Como ficou escrito também ficou muito bom. Apenas os fantasmas terríveis das drogas do delírio que o homem faria uma descida como que eu fiz. É o cara que ele tá, tipo, muito... Sabe, a vontade dele de conhecer isso é para além da racionalidade, né? Suprime qualquer bom senso que ele tenha. Exato. Ele só vai. Ele vê, tipo, cara, se eu fizer isso vai dar merda, né? Mas eu vou fazer do mesmo jeito. Bora! Conforme ele vai avançando, então ele começa a encontrar inscrições na parede. O que é algo um pouco estranho, porque você pensa que ele consegue tirar informações muito complexas de inscrições na parede, né? Que não é tipo uma escrita, são apenas desenhos, né? Sim. Sim. Calma. Mas se fosse escrito também, como é que ele ia entender a linguagem da época? Ele também é um linguista prolífico. Sabemos disso. Isso é algo que o Lovecraft acaba não resolvendo muito, porque ele volta a ter esses caras que conseguem entender muita coisa de pouca informação. Mas dá pra... Eu acho que tem um pouco assim também de tipo um sopro demoníaco, sabe? Uma inspiração demoníaca. É um acesso metafísico que os personagens têm por estarem em contato com aquele local profano. Mas ele não deixa muito claro que existe alguma força sobrenatural que dá essa capacidade, sabe? É meio que a gente tá colocando... Tá tentando justificar, né? Sim. Mas num universo em que coisas estranhas não param de acontecer, isso é o de menos. E o que ele encontra, que surpreendentemente ele não chega a uma conclusão óbvia com isso, são inscrições de criaturas pequenininhas que
poderiam se encaixar no lugar onde ele estava, mas para a imaginação dele, na verdade, seriam como se fossem deuses reverenciados por uma civilização que habitou esse lugar. Nesse ponto, já apagou a tocha dele? Já. Isso é algo curioso, né? A tocha dele apaga, mas ele tá, tipo... Aparentemente ele ainda consegue ver um pouco, né? Isso dá meio que a ilusão. Não, Diga. É porque justamente tem uma coisa importante que a gente esqueceu de comentar, é que essa caverna tem uma luminescência natural que tá atraindo ele também, né? Uhum. Essas inscrições na parede, pelo que eu entendi, elas têm um certo brilho ali. Uhum. Apesar de ele estar fudido, preso num lugar que não vai conseguir sair nunca, tem uma luz no fim do túnel, literalmente. Exato. A tocha dele apaga e ele consegue continuar vendo com alguma... Ele ainda consegue ter alguma capacidade de visão das coisas. O que quer dizer que existe uma luz, né? E daí ele já tá nos caixões, né? Esses caixões eles aparecem muitas coisas. Eventualmente ele chega a isso. De madeira e vidro, e dentro tem múmias, basicamente, de bichos esquisitos, meio lá. Ele diz que parecem répteis, que eu não entender como lagarto, mas que também parecem, às vezes, crocodilos, às vezes parecem focas. Não, o Lovecraft, nesse momento, ele falou assim: parece qualquer merda. Não, ele conseguiu imaginar um crocodilo foca. Eu acho que é um pouco interessante, porque ele fala assim, né? É algo que não lembra, tipo, que não pode ser assemelhado a nada realmente, né? Mas, se fosse tentar... é uma mistura disso e disso e disso. Se você parece um crocodilo, mas também parece uma foca, mas também parece um ser humano, mas também parece uma ave, e uma garrafinha d'água, e um porta-retrato. E um fidget spinner. Mas pra mim o que mais saltou foi o crocodilo, né? E daí, tipo, ele tá nesse lugar minúsculo com múmias de bichos estranhos minúsculos, vendo inscrições na parede sobre bichos estranhos minúsculos, e ele teima que são humanos que fizeram aquilo. Sim. Tipo, cara, isso é uma coisa que incomoda um pouco. Mas eu, às vezes, tento não me incomodar tanto com isso, imaginando que, tipo, o autor ele não teria a mesma claridade que nós temos pra entender isso, né? Porque o autor, pra ele tá vivendo a realidade dele. Tipo, enquanto nós não sabemos que é uma história de horror. O eu lírico. Mas ele, como arqueólogo, não entenderia que ele encontrou uma nova espécie extinta? Bom, a gente chegou à conclusão que ele não é arqueólogo, né? Ele provavelmente não é nada. Não, ele é só um Indiana Jones. Ele é só um jogador de basquete. Mas o Indiana Jones é um arqueólogo. Então, mas eu acho que é um pouco meio de, tipo... Vocês estão pedindo pro cara aceitar o inaceitável, sabe? Sim, exatamente. Isso que eu digo, mas ainda assim é um pouco incômodo. Porque o Lovecraft podia ter sido um pouquinho menos explícito, digamos. Tipo, não põe... Tipo, se não tivesse os cadáveres dos bichos, a gente entenderia que pode ser tudo alegórico. Mas, tipo, tá literalmente... Não. Mas ainda assim eu concordo contigo, Gabriel. Tipo... Sim, mas também tem um pouco da hipótese dele de que, tipo, talvez aquela construção toda, aquele local geográfico opressivo, né, que você tem que se ajoelhar para entrar e rastejar dentro, fosse tipo uma espécie de penúria religiosa feita para humanos, tipo, sofrerem ali naquele espaço em adoração a deuses que não são humanos. Foi uma teoria que ele deu naquele momento, né? Isso é um bullshit sem tamanho que ele inventa. Tipo, não, é pequeno porque eles têm que rastejar. Mas pensa que ele tá tentando, tipo, entender as coisas por um ponto de vista mais realista. Né? Eu entendo. Tipo, não é ruim do conto, mas não muda o fato que ele tá falando que é um bullshit completo, considerando que fica mano. Sei lá, no mundo real tem gente que sobe escada de 1000 degraus de joelho. Velho. É verdade. Só um leve parênteses que eu esqueci de contar. Mas, como eu tinha dito antes, nesse conto ele cita duas coisas que eu já fiz referência na análise anterior. Que é, a cidade perdida de Sarnath, que ele diz, né, quando ele está falando sobre as hipóteses, sobre o que seria essa cidade, ele diz que ele se lembra sobre Sarnath, o que dá a entender que talvez esse mundo dos sonhos talvez tenha algo no Necronomicon, que ainda não foi inventado, mas enfim, que pudesse levar a crer, sabe? Enfim, são todas uma costura que o Lovecraft já vai tentando fazer, sabe?
Aí ele começa a ver toda a história do povo do crocodilo nas paredes do lugar. E tipo, fica muito tempo nisso, né? Sim, essa é uma parte que é um pouco, que incomoda um pouco, justamente porque isso, é uma parte um pouco maçante. Porque é interessante, mas é muito cansativo, ao meu ver. Eu vou dizer que é tudo ponto do conto, então eu não me incomodo, mas... Então, mas não é só porque é uma ideia do conto que, tipo, justifique ser meio mal escrito, sabe? Que nem o Júlio Verne se animando e falando 300 coisas que a senhora espera. Posso pular esse parágrafo, beleza. Exato. Mas então ele começa a descobrir coisas um pouco interessantes sobre essa tal civilização, né? Que, por exemplo, é o fato de que ele não encontra recorrências de tipo de morte de pessoas, se não por pestes ou coisas assim. O que é, novamente, uma informação muito, muito complexa para ter numa inscrição, mas tudo bem. É como se, enfim, ele diz que é como se esse povo tivesse algum culto da imortalidade, sabe? Porque ele ainda acha que são humanos. Sim. Então, mas a questão aqui que sobe pra ele é a seguinte, né? Bom, se é um povo que realmente tem uma resistência muito grande à morte e precisa, tipo, de mortes artificiais, mortes forçadas para que as pessoas deixem de existir, ou seres da civilização, por que ela definhou? Né? O que aconteceu para ela decair assim? E ele também encontra nesse momento uma inscrição de uma pessoa verdadeira, né? Não é um reptiliano. Uhum. Ele diz que ele vê, tipo, meio que um ser humano primordial, né? E que, tipo... sendo destroçado pelos caras. Eu imaginei, sei lá, tipo, cada um desses jacarezinhos segurando um membro do cara e puxando, assim... Eu imaginei bem isso também. Aquela tortura do cavalo puxar o membro, tá ligado? Acho que era mais ou menos isso, só que com jacarés, foca, porta-retrato puxando eles. Eu literalmente imagino um mini cabeça de jacaré. É um jacarezinho com um manto. Realmente não fica muito assustador se você pensa desse jeito. Não. Mas então, vamos lá. Vai. Se é uma civilização que perseverou, tipo, que persevera naturalmente ao tempo, ou seja, eles são praticamente imortais, se ninguém matar eles, e tipo, não tem nenhuma explicação de por que a sociedade acabou, aquela civilização acabou, eu acho que o Lovecraft está apontando para todo mundo aqui que os reptilianos vivem entre nós, sabe? Caraca. E tipo, é tipo um precursor do Illuminati, um rolê meio assim. Ele é à frente do seu tempo. Se você vai na casa de alguém e tem um pé direito de menos de 1 metro, saiba que não é reptiliano. O Lovecraft já propôs a Terra plana e os reptilianos. Daqui a pouco ele vai falar que vacina faz mal. O próximo conto vai ser isso. É a vacina do doutor, sei lá o quê. É o... Que transforma você em um zumbi. Exato. Herbert West Reanimator. Isso aí. É a vacina do zumbizinho. Exato. Caralho. Tá. E, enfim, ele continua avançando porque nada disso faz com que ele desista dessa vontade de conhecer tudo, sabe? E ele vai continuar olhando os hieróglifos, as pinturas na parede? Sim. Eu não entendi isso. São inscrições ou são pinturas mesmo? Parece um desenho, sei lá. Na minha leitura eram pinturas. O jeito que eu imaginei, pela minha leitura, foram tipo assim, coisas incrustadas na pedra e que tem uma luminescência própria, sabe? Tipo, imagina aqueles negócios meio alienígenas, assim, que você vê em filme, tipo, uma parede meio de caverna, só que com aquela luz natural, assim, verde, assim, né, sabe? Sim. Bom, eu literalmente pensei em coisas tipo, pintadas na parede. Senão eu imaginei isso, porque senão eu fiquei imaginando, tipo, como é que ele ia ver isso só com uma luzinha vindo do fundo da caverna, tá ligado? Não, eu não pensei nisso. Isso não estava todo lógico. Mas ele fala, tipo, como se fosse um bagulho artístico, sabe? Então. Sei.
Enfim. Enfim. As coisas. Ele vai indo e as coisas vão ficando mais estranhas. E tipo, aí tem as histórias. Tem tipo, uma história mais ou menos de como era a vida naquele reino até então. Aí você tem a quebra, que é o começo do abandono e da ruína da civilização. Sim. Eu não lembro como que é. Então, ele não descobre exatamente o... Quer dizer, ele descobre que esse povo, ele sobe para a superfície, né? É um ponto relevante dessa narrativa que ele encontra, né? Pelo que eu entendi, esse abandono e ruína é tipo algo que aconteceu concomitantemente a eles escavando a pedra e descobrindo esse lugar no fundo. E daí, a certo ponto, eles entram. Foi isso que eu entendi. É justamente o contrário. Uhum. Eles sobem para a superfície, né? Existe um deles debaixo da terra e eles começam a escavar para cima. Tanto que esse contato com o ser humano só acontece mais pra frente, né? Sim. Por quê? Porque o ser humano não estava abaixo da terra junto com eles. Exato. Então eu entendi o conto inteiro errado. Legal. Não, só um detalhe de como a civilização funciona. Tanto que ele fala aquele negócio que ele se assustou à noite, justamente aquela cidade era ruim à noite, mas de dia era mais tranquilo, tá ligado? Sim. E ele chega à conclusão que talvez, tipo, esse contato com o exterior é o que tenha meio que gerado o eventual declínio dessa sociedade, né? Acho que é isso mesmo. Foi isso. É que daí eu tenho a segunda interpretação, mas ela tem um pedaço no final do conto. Que esses bichos não morreram. Não, então essa é a interpretação do protagonista, né? Que ele, tipo, continua avançando sem achar que existem mesmo pessoas nesse lugar. Sim. Ele continua avançando. Ele continua avançando, vê esses negócios e até que ele é escorraçado por uma corrente de ar muito forte, certo? Sim. Que eu tinha esse movimento de que à noite, no começo da noite, ou no meio da noite, jorrava vento de dentro da caverna para fora e acabava gerando uma mini tempestade de areia sobre a cidade. Uhum. Aí agora estava amanhecendo e a corrente era inversa. Então ele vinha destruindo tudo. Não destruindo porque não mudou nada, mas para ele que tá no meio tá tipo avassalador a corrente de ar quando ele tá na beira de um abismo. Uhum. Enfim, ele chega, ele tá vendo as descrições deles, dos homens crocodilo entrando de volta debaixo da terra. Aí, depois disso, tem umas pinturas de coisas que ele não diz só ser loucura, ele não entende o que está acontecendo, são coisas meio abstratas, ou talvez tipo reais, mas não que ele já tenha tido contato. E ele continua indo até que ele chega na beira de um abismo absurdo, que tem uma espécie de luz fosforescente surgindo dele, e um portão de bronze que fica na entrada do abismo. Sim. E ele fica tipo, eu não deveria descer, porque esse negócio tá íngreme, os caralho, mas eu quero muito. Ele continua com a tentação de conhecer as coisas, mas dessa vez as consequências vieram antes, né? Só que ele é interrompido por um zumbido que começa a crescer, e daí ele, tipo, pega o relógio e vê, caralho, tá amanhecendo, o vento vai voltar. Daí começa uma corrente de vento desgraçada, e ele é arremessado do abismo. Em meio à queda, ele cita novamente a frase do Abdul blá blá blá. Por fim, a razão deve ter se rompido, pois comecei a balbuciar, seguidamente, aquele dístico inexplicável de Al-Hazred, o árabe louco, que sonhou com a cidade sem nome. Não está morto aquele que pode eternamente jazer, pois em éons estranhos até mesmo a morte pode morrer. Somente os deuses soturnos e mudos do deserto sabem o que realmente aconteceu, que lutas e contorções indescritíveis suportei, ou que Abaddon me guiou de volta à vida, onde deverei para sempre me lembrar e tremer, sob o vento noturno, até que o esquecimento, ou algo pior, me carregue.
Monstruosa, antinatural, colossal foi a coisa, muito para além de quaisquer ideias humanas para ser acreditada. Exceto nas horas breves, silenciosas e desgraçadas da manhã, quando não se pode dormir. Enfim, ele fica na dúvida de como que ele acabou saindo daquele lugar, mas as coisas mudaram quando o dia começa a chegar, né? É. Eu achei esse final muito broxante, velho. Eu não entendi esse final, sinceramente. Alguém me explica. Tipo, ele cai e daí o que acontece? Tipo, Ele não, Nem não ele sabe? entendeu. ele não Nem ele diz, entendeu. ele não diz. Não, mas daí ele vai para onde? Ele sai? Ele sai, Ele né? sai, Tanto mas que ele ele- tá escrevendo isso agora. Sim, mas ele não sabe Mas como ele que não ele lembra saiu. de nada que aconteceu, ou, tipo, como é um conto Lovecraftiano, você deve tipo assim, ele não conseguiu compreender as coisas que se passaram com ele até ele sair. É que me parece, ele, tipo, ele meio que tem memória turva sobre o que aconteceu. Tanto é que ele fala, tipo, que que ele se lembraria disso nas manhãs quando consegue dormir, sabe? Uhum. Mas Isso basicamente o que acontece é que ele acaba, tipo, entrando nesse lugar que aparentemente não é uma civilização como ele sugeria, mas na verdade é uma civilização viva. E que aqueles monstros que ele encontrou antes não são apenas figuras criadas por humanos, mas sim os verdadeiros habitantes dessa cidade sem nome. Sim. E- Que desistiram de sair da Terra e cavaram um buraco mais fundo e colocaram um portão de bronze pra ninguém encher o saco. I don't want to live in this planet anymore. Mas é um pouco chato mesmo, uma conclusão meio que mal trabalhada, sabe? Como eu disse, é um dos primeiros contos em que ele tá explorando mais a fundo essa ideia de civilização, né? Claro que muito mais avançado do que o Dagon, né? Que é só uma sugestão do que poderia ser. Enquanto nesse ele realmente ele tá pesquisando, ele foi até um lugar e ele sabe o que ele tá vendo. Mas ele não chega a dar uma conclusão exata com o que acontece com ele, nem nada. O que tem o seu certo charme, né? Dele falar que são coisas que ele vai se lembrar nas manhãs, que não consegue dormir, mas também dá um pouco de vontade de saber o que pode ter acontecido, né? Deixa confuso, como a gente teve, né? Ele cria um mistério que tenta ser maior do que só nesse conto, sabe? Sim. Porque não é sobre o personagem, é sobre o mundo e ele retorna esse mundo várias vezes. Exato. Mas é um conto que eu não sei muito o que falar sobre, mesmo porque eu não entendi ele, obviamente. Então, desculpem. um Ele não ponto- tem tantos pontos para discussão como o outro. Eu acho que ele é um conto que se fecha muito nele, né? Sim, os outros a gente. É um conto mais alegórico, né? Esse aqui é um conto mais de experimento narrativo do Lovecraft. Exato. Um é sobre metáforas a condições humanas e esse é mais tipo a história de uma civilização que Mas o que exatamente vocês acharam sobre essa proposta, né? E como foi executada, sabe? A ideia de uma civilização em que a pessoa ela insiste em investigar, descobrindo coisas que ela não queria ter descoberto, sabe? Eu acho que é um conto de 20 páginas que poderia ser de 5 e o outro é um conto de 5 que poderia ser de 20. Eu discordo. Eu acho que talvez poderia ser menor mesmo, ou não necessariamente menor, mas melhor escrito. E o outro eu acho que tá de bom tamanho. Tipo, a forma como as coisas são feitas. O outro tá bom mesmo. Eu gostei bastante. Esse eu não sei muito o que pensar, porque eu não gosto muito de coisas que são história só por ser uma história, sabe? Eu gosto quando tem alguma coisa a mais, alguma discussão, algum tema. Isso já deixou bem claro. E eu não consigo extrair nada desse, sinceramente. Porque, tipo, não tem um comportamento, uma tradição que fique clara, ou rito que fique claro dessa outra civilização que a gente possa pensar sobre. É meio que só fica no ar, assim, pode ser só, tipo, estranho que tem bichos que moram embaixo da terra. Sim, mas eu acho que, tipo, pra mim esse conto, ele tem um pouco daquela noção do Dagon de, tipo, colocar a humanidade em perspectiva, sabe? Uhum, com certeza. Então você coloca a humanidade em perspectiva e daí a segunda pergunta que você faz é como é que a humanidade vai se comportar ou como você se sente sabendo que existe algo mais profundo e mais forte do que você ou os seus colegas, sabe? Uhum. Primeiro se perguntar se existem alienígenas e depois se eles são hostis. Exatamente isso. Por que eles foram pro subterrâneo, sabe? O que isso diz sobre a gente também, sabe? Uhum. Mas outro ponto filosófico que esse negócio aborda, assim como uma boa parte dos contos do Lovecraft, é essa
morte pela ciência, digamos assim. É como a perdição está na busca pelo conhecimento, sabe? Não que isso seja uma ideia obscurantista, tipo, que ele fala um pouco sobre a ideia, tipo, de que a gana das pessoas eventualmente pode levá-las a uma conclusão ruim. Mas eu acho que tem um pouco, sim, de, tipo, uma crítica a essa busca absolutamente racional da ciência, sabe? Não necessariamente da ciência, ou mais ou menos da lógica humana, sabe? Mas no sentido de que pra ele tem coisas que simplesmente não dá pra explicar, sabe? Sim. E talvez tenham coisas que sejam melhores não serem explicadas, sabe? Como eu disse, eu não sei se é exatamente a vontade, tipo, uma coisa que não deve ser, que a gente não deveria procurar, mas sim talvez uma coisa que, como quer dizer, talvez nosso destino seja esse, de procurar sempre as coisas e acabar encontrando coisas ruins, digamos. Um negócio que me pega muito no Lovecraft é que tem esse. Ele parece que tem esse medo, ou horror, ou aversão a perceber que o mundo é muito maior do que ele. Não, sim, com certeza. Tipo, eu não sei, o pouco que eu conheço da biografia do Lovecraft parece que ecoa isso também. O racismo dele parece que ecoa isso também. Ele parece que quer sentir o centro do mundo, e o negócio de não ser o centro do mundo é terror. Na verdade, o racismo ele é até mais sintetizado com uma ideia que ele até diz num ensaio dele, né? Que é um ensaio chamado o horror sobrenatural na literatura, mas a primeiro parágrafo dele traz uma frase muito marcante que ele diz que o sentimento mais profundo e primitivo do ser humano é o medo, e o medo mais intenso que o ser humano tem é o medo do desconhecido. Então, e o racismo dele meio que pode ser entendido um pouco sobre esse lado, não que ele tivesse a intenção de ele escreveu essa frase, mas a gente pode meio que entender um pouco da psique dele por esse lado. Porque o desconhecimento dele das outras civilizações, como ele se considera a cultura dele, né, a cultura anglo-saxã como superior a qualquer outra, né, não só com relação a povos asiáticos ou africanos, mas também a outros povos europeus e americanos, sabe? Eu vejo muito, tipo... Bom, por essa perspectiva é mais difícil. Porque pra mim ele é muito mais crítico. Tem esse medo. Mas parece que, tipo, ele realmente acredita que ele não é... Que ele vive uma ficção, sabe? No sentido de que provavelmente ele não é o centro do mundo. Ou que, tipo, o humanismo, ou a ideia de que o humano é superior ao resto que existe na Terra, seja real, sabe? Parece que ele sabe, mas parece que ele finge não saber. Parece que ele se nega a saber. É a impressão que eu tenho, pelo menos. Tipo, não, na literatura dele, obviamente, existe. Mas é uma coisa que ele... É muito ruim ficar fazendo psicoanálise de pessoas mortas. Mas com base num conto. Com base num conto. Não façam isso seriamente. Não leve nada que ele tá falando da série. Mas... Cara, ele é reacionário. Ele, tipo... quer fingir que isso não existe. Uhum. Enfim. É uma certa contradição, né? É você saber, mas você querer não saber. É você ter esse desejo. É uma contradição quando eu digo de que é o que vocês falaram, tipo, ele se vê, ele vê, tipo, ele como uma pessoa muito culta comparado às outras pessoas, e também vê a sua cultura como muito superior a todos os outros, ao mesmo tempo que ele escreve sobre como a humanidade se vê, tipo, não sabe lidar com o fato de que talvez ela não seja tudo que ela é. Exatamente. Querendo ou não, tirando que ele foi um pouco mais na parte do deserto e queriam construir muito mais uma civilização, algo a mais em si, eu vi muito a questão do Dagon nesse conto mesmo. Uhum. É essa trajetória do surgimento, assim, dos mitos de Cthulhu, né? Tipo, são dois contos que a gente não é, tipo, pérolas do Lovecraft, mas são pontos interessantes da gente ver nessa perspectiva. Agora então vamos para as notas do Cidade Sem Nome. Começa então pelo Pedro. 0 a 10. Então, Cidade Sem Nome era um conto que eu já tinha lido antes. Eu tinha gostado mais da última vez que eu tinha lido. Dessa vez eu fazendo essa leitura mais criteriosa, assim, tal. Sabe, é um conto que eu realmente não gosto também, como o Marcelo disse antes, desses contos que se fecham muito nele mesmo, assim. É um conto que não tem muito propósito do porquê existir. Eu acho isso meio triste, assim. Tem muito potencial, assim.
mas ele não passa essas ideias. E assim, mas assim, eu gosto mais dele do que do Dagon, obviamente. Claro. Nesse sentido de ser uma introdução a esses mitos de Cthulhu e coisas assim, ao Necronomicon. Ele acerta muito mais nisso. Eu só acho que ele se alonga demais em coisas desnecessárias. Então minha nota vai ser um 5.5. E aí? Martinelli, qual a sua nota? Tá, eu vou... Então, vai na mesma linha do Pedro, sinceramente. Que tem... A gente estava, inclusive, discutindo que tem esse negócio, esse significado que a gente pode extrair do universo que o Lovecraft cria como um todo, desses significados da humanidade. Mas se você olhar só para esse conto, pelo menos eu não saí pensando nisso. Sabe? Então, não é algo que... Então, não tem muitas coisas nesse conto além disso, e isso já não está muito. Então, cara, é só as histórias de um povo que não existe, que não levam nada a lugar nenhum. Eu não gosto muito, mas para o que é relativamente bem feito, sabe? Tipo, embora o texto seja um pouco maçante, às vezes, embora tenha muitas referências difíceis de pegar, talvez seja falha minha como leitor, embora tenha períodos que eu só não entendi nada, falha minha como leitor, a maneira como ele se desloca pela narrativa é interessante. Então, tem pontos legais. Eu só não digo que é melhor do que Dagon, porque homens-peixe e bichos marinhos enormes são muito mais legais que só homens crocodilos e foca. Então, eu vou dar 5.5 rajadas de vento. Caraca, tá... Vocês estão pesando na mão, hein? Cara, desculpa, mas Lovecraft por Lovecraft não é minha praia. Tá bom. Marcelinho. Eu dou 6 de 10 pra manter a nota próxima. Não baixei ainda de 6. Como eu já comentado antes, é uma versão estendida do Dagon, querendo ou não. Só que com uma tema mais voltada para a cidade sem nome e a base pro Cthulhu, como o Daniel comentou. Mas, como dito por grande Martinelli, monstros marinhos são melhores. E o conto foi mais resumido do Dagon. Então, não teve tanta lenga-lenga. E vale também ressaltar que esse negócio dos homens-peixes serem melhores também tem o fato de que o Lovecraft realmente volta a abordar esses homens-peixes no futuro, né? Enquanto a cidade sem nome só fica perdido no meio do deserto. E até ele concorda. Agora então, Gabriel. Eu acho que A Cidade Sem Nome, ele é um conto com uma estrutura estranha. Eu preferiria se tivesse menos sensações do personagem e mais descrição da civilização estranha, sabe? Pra causar o famoso estranhamento e relativizar o que a gente sabe sobre nós mesmos. Porque, ao fim e ao cabo, eu acho que é isso que é bom ler Lovecraft, sabe? Então eu vou dar 7. 7, beleza. Caraca, maior que os outros. Eu também vou dar uma nota maior do que os outros, mas eu concordo com as críticas que vocês fizeram. Tipo, realmente é uma escrita que fica maçante. Você não fica com tanta vontade de descobrir o que tá acontecendo, sabe? Às vezes você só quer que chegue no fim logo porque tá sendo chato, sabe? E também é um pouco triste você pensar porque justamente tem um potencial muito bom que acaba sendo mal explorado. Justamente, né, o fato de ser, tipo, meio que a origem do que ele vai explorar melhor mais pra frente. E então, nesse caso, eu acho que é melhor do que Dagon, até porque é uma história completa e não só uma descrição rapidinha do que aconteceu. Mas em alguns pontos, às vezes, até é completa de uma forma negativa, né? Enfim, de jeito de outro, eu vou dar 7,4 para A Cidade Sem Nome e para os lindinhos crocodilos pequenos. Qual que foi a média aí, Pedro? 6.28. 6.28. E a média no Goodreads é 3.65 vezes 2 dá 7.3, é isso? É isso aí. Então, Um ponto de distância. Dessa vez a gente... Dos dois mantemos um ponto de distância. A gente tá regredindo um pouco, né, nossa... Mas foi um deles foi pra cima, outro pra baixo, logo... Caraca. Escritor médio.
No fim dos contos, a gente continua sendo. Na média de todos, a gente tá igual. Boa. Bom, agora o ponto mais importante desse podcast, em que nós julgamos o quão estranhos são as coisas que a gente acabou de ler. Ou seja, a nota de estranheza. Começando por você, Gabriel. De 3 a 12, qual a nota de estranheza que você dá tanto para o Navio Branco e depois para a Cidade Sem Nome? Eu acho que o Navio Branco ele é um conto bastante estranho. Mas é porque ele tem conceitos de cidades e regiões muito diferentes, sabe? Uma cidade muito misteriosa, mas se você for lá, você não vai saber nenhuma resolução sobre os mistérios. Ou uma cidade que parece a distância muito maravilhosa, mas tem um cheiro horrível. Então eu acho que é bastante estranho e merece um 12. Caraca! Estranho. 12? Sim. Caralho! Aí sim. Eu não tenho sonhos, então. Pelo menos eu não lembro, então foi diferentão pra mim. Já a Cidade Sem Nome já é uma narrativa meio batida, essa dos reptilianos que, sei lá, sabe, podem controlar a gente. Então eu vou dar só um 7. Então, Marcelinho, de 3 a 12 para ambos os contos. Para o primeiro conto do Navio Branco, eu vou dar 9. Pelas Ilhas Fantasmagóricas, já mais quanto à Cidade Sem Nome, eu dou um 8. Porque ela é infinita. 8 de lado. Tudo é infinito até que a gente descubra o fim, né? Isso. Ou você colocar o 8 de lado. Ó, não tinha ligado. Caraca. Martinelli, quais são as notas? Quais são as suas notas? Ilha dos Mistérios, Ilha da Peste da Natureza Maravilhosa, Ilha dos Caralho 4, Ilha dos Sonhos que foram esquecidos. Tem o suficiente pra mim botar um 9, cara. 9 confortável aí. Gostei bastante. Adorei os conceitos. Adorei esse conto. Boa. Agora, Cidade Sem Nome. De novo, Lovecraft. Por Lovecraft tem civilizações antigas, tem Indiana Jones, tem os bagulho normal dele. Tem a primeira parte que parece mais com o RPG do Lovecraft do que com as histórias. Então eu vou dar 8. Mas tem homens crocodilo foca. Então eu vou Exatamente. Eu vou dar um 8. Tá certo. E Pedro? Então, né? Estranheza é meio estranho de pensar. Pro primeiro conto, cara, sonhos são estranhos. Ponto, né? Sonhos são estranhos e esse é um sonho muito estranho. Dessa história mirabolante, de um barco, blá blá blá. E por isso eu acho que merece um 9.32. E a segunda, como já disseram, acho que é por ser tão marcado de ser um Lovecraft que você deixa de ter a estranheza por você já esperar. Não sei se isso faz muito sentido. Mas, tipo, você já meio que espera aquilo da obra e daí não fica tão estranho assim, né? Tá certo. Mas os homens foca porta-retrato são realmente muito estranhos. Por isso eu acho que merece um 8,5. Tá certo. Seguindo a opinião da bancada, sonhos realmente são estranhos, apesar de que são estranhezas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Todo mundo sonha, alguns não se lembram. E alguns têm sonhos até mais estranhos do que esses sonhos do Lovecraft aí. Mas mas ainda assim tem coisas muito interessantes que são estranhas por si só, né? Essas ilhas não, né? Enfim, ilhas, né? Ilhas que se contradizem, né, em suas essências e que a gente não consegue entender exatamente o que são, né? Tanto é aquela ilha que tem os demônios e tal, que tipo, e que tem aquele líder dessa ilha que só de olhar as pessoas morrem e tal. Então, é coisa, tipo, bem interessante e que é estranha. Mas ao mesmo tempo também não é, tipo, assim, nossa, sabe, muito estranho. Então eu vou de 9 pontos de estranheza. E para a Cidade Sem Nome, o que dizer? Eu dou 8 pontos de estranheza para
jacarezinhos destroçando o ser humano. E é isso. Média de estranheza para cada um dos contos. Média do Navio Branco. 9.664 de estranheza, 3/12. E para Cidade Sem Nome é 7.9. Isso aí. É. E assim terminamos mais um episódio de Estranha Ficção. É o segundo episódio da nossa jornada por Lovecraft. De muitos, eu imagino. A partir de agora, acho que a gente vai começar a ver contos mais célebres. Mas é claro, seguindo ainda uma cronologia. Quem sabe explorando temas diferentes que ele conta. O que vocês acham que tinha no Terra dos Prazeres Inalcançados? Eu não sei. Foda.